Pensando bem, tenho tanto para agradecer. O ar que respiro, o sol que brilha em cada amanhecer. Pensando bem, vamos agradecer por tudo que estamos aprendendo aqui na Terra. Obrigado, Senhor, por tantas lições. Obrigado, Senhor, pela bênção da compreensão que encontramos nas lições que o Senhor nos deixou. Abençoe para que possamos aproveitar ao máximo a nossa passagem aqui pela Terra e fazer o melhor sempre dentro das nossas possibilidades. Abençoe todos os que sofrem para que tenham esperança, para que tenham ânimo e para que todos nós, como humanidade, possamos ter a consciência cada vez mais desperta para o bem, para o amor, para a paz, para a adoração de todo o universo. Que assim seja, Senhor. Vamos estudar, dando continuidade aos estudos de terça-feira, do Livro dos Espíritos, da Associação de Beneficência Espírito Consolador. Que esses estudos todos reflitam em nossa alma, ampliando a nossa consciência e dando-nos cada vez mais ânimo e esperança. Que assim seja. Que assim seja. Olá! Então, dando sequência aos nossos estudos, vamos recordar que na semana passada começamos a ver a lei de adoração. Estamos estudando as leis morais. O livro das leis morais, um dos livros muito interessantes do Livro dos Espíritos. E começamos a ver a importância de elevar o pensamento a Deus e reconhecer a bondade infinita do nosso Pai. E vimos isso na semana passada quando começamos a estudar as questões 649 e seguintes que tratam da lei da adoração. Falamos da prece, da adoração interior, da adoração exterior. Hoje vamos dar continuidade nos estudos, a partir da questão 663. Ainda estamos falando sobre a adoração, sobre a prece, sobre este ato de elevar o pensamento a Deus e reconhecer a sua bondade infinita. Há pouco a Andréia cantava uma canção, né, falando e agradecendo a Deus porque nós respiramos, não é? E particularmente nós dois estamos saindo do Covid. Ontem inteirou 2 semanas, tivemos sintomas leves e nos recuperamos, estamos bem, estamos com saúde, graças à bondade divina. Então a nossa gratidão a Deus por nos permitir respirar naturalmente, né? Essa é uma doença que, como sabemos, ataca também as vias respiratórias, mas estamos bem, estamos isolados em casa, medicados e já de alta médica, graças ao bom Deus. Então vamos pegar a partir da questão 663 para dar sequência às nossas reflexões. E a primeira coisa que nós vamos indagar, seguindo o raciocínio do livro, é a prece, ela vai mudar a natureza da nossa prova. Quer dizer, eu tenho que passar por uma dor, eu tenho que passar por um sofrimento. Então eu vou fazer uma oração a Deus, falar: Deus, livrai-me desse cálice. Quer dizer, eu não quero passar por essa prova, e Deus vai mudar as suas leis, a lei de causa e efeito, a lei que nos obriga a resgatar os nossos débitos. Será que Deus vai fazer isso? É evidente que não, né? Há certas provas que devem ser suportadas. Nós vamos passar por aquilo que nós temos que passar, não tem jeito. Porém,
através da fé, através da oração, através da prece, nós podemos nos fortalecer diante da prova, da dor, da dificuldade. Através da oração nós podemos ter o concurso dos bons que nos amparam, nos auxiliam, nos fortalecem diante da dor. Então, embora a prece não vá mudar a natureza de uma prova, ela pode nos fortalecer diante daquela prova e fazer com que aquele sofrimento seja menor. Então, a prece tem uma serventia grande e importante, né? A prece jamais é inútil, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. Então, faça a sua parte. Lembrando que a lei de Deus é perfeita e é imutável, mas dentro da lei de Deus está a lei do amor, a lei da bondade, né? E através da oração nós vamos conseguir, né, força para que o fardo fique mais leve. Nós vamos carregar o mesmo fardo, mas vamos nos sentir mais fortes, mais fortalecidos para enfrentar os problemas que temos que enfrentar, né? Nós não podemos fugir dos nossos problemas, dos nossos compromissos, dos nossos karmas. Temos que, né, honrá-los, temos que pagar as nossas dívidas, né? Mas através da fé, da oração, podemos fazê-los de maneira mais forte, mais lúcida, mais equilibrada, né? Convém orar pelos que já desencarnaram, pelos que sofrem. É a questão seguinte, né? É útil orar pelos mortos? Naturalmente, dando sequência ao que falávamos, a prece não vai mudar o destino das coisas, né? O morto não vai ressuscitar, isso não existe. A lei de Deus é a lei perfeita. Depois que o espírito se liberta da matéria, não volta mais para a mesma matéria. A matéria entra em decomposição, são as leis de Deus, as leis da física. Porém, né, uma criatura desencarnada, seja ela sofredora ou não, né, recebendo vibrações de alguém que com ela se afiniza, vibrações de alguém que emite ondas de amor, ondas de ternura, esta criatura que não vai ter a sua prova modificada, que não vai ter o seu karma transformado por uma simples oração, ela vai se sentir aliviada, vai se sentir apoiada, não vai se sentir abandonada, vai encontrar forças para prosseguir, né, na prova que enfrenta lá no plano espiritual, né, já desencarnada, o sofrimento, a dor, a angústia, o que quer que seja. Então a oração pelos sofredores, pelos mortos, também é útil, também é importante, é a mesma coisa. Então a prece serve tanto para o encarnado quanto para o encarnado. Não serve para isentá-lo dos compromissos a que deve resgatar, mas para fortalecê-lo, né, diante desses mesmos compromissos, né? A oração estimula bons sentimentos a essa criatura, né, que lembrada pode ter bons pensamentos, bons sentimentos, e isso lhe trazendo um pouco de lenitivo, um pouco de ânimo à sua alma dorida, né? O desejo de melhorar-se ou mesmo de orar, né? A criatura pode lembrar de orar por conta de estar ouvindo a oração, né, que até ela chega, né? O texto fala: Jesus orou por todas as ovelhas desgarradas, né? Orou por todos, né? Então, podemos orar sim pelos mortos, pelos desencarnados, né? Dando o nosso testemunho de amor, a nossa afeição, o nosso carinho, né? É, aliás, uma prática recomendável, né? Termos uma sequência de orações por pessoas que elegemos, né? E elevamos o pensamento a essas criaturas. Na medida em que nós oramos por elas, esquecemos os nossos compromissos, as nossas dívidas, as nossas dores, e nos preocupamos com as dores delas, e com isso também amenizamos o nosso sofrimento. Então aquela criatura que receber essa oração, ela vai se sentir feliz,
se sentir lembrada, né? Agora nós estamos vivendo esse isolamento social, algumas pessoas estão sozinhas em casa, outras estão com familiares, alguns estão tendo que sair para trabalhar, mas aquela criatura que está sozinha em casa, isolada, com solidão, com tristeza, né? Às vezes uma ligação telefônica, um chamado traz, né, um ânimo para essa criatura. Então, poderemos fazer essa comparação. A pessoa está lá no plano espiritual, né, desencarnada, e ela recebe uma vibração, uma oração, um pensamento. Olha que maravilha, né? Dá um ânimo, dá uma força, dá um fôlego para seguir vivendo, né? Mas nós também podemos orar pelos bons espíritos, né? Podemos orar pelos que sofrem, mas pelos bons espíritos, são os mensageiros de Deus. Pedir a eles força, lucidez, né? Orientação. É importante lembrar que quando a gente faz essas preces, a gente tem que aguardar a resposta, né? Não podemos ter muita pressa, fazer uma oração correndo e encerrar o pensamento. Esperar o pensamento se iluminar. Esperar a resposta vir, né? Então temos um problema, temos um conflito, temos uma dúvida, invocamos os bons espíritos através da oração, através do pensamento, meditamos um pouco, guardamos um pouco de silêncio e de bondade, com bons sentimentos, e logo, com certeza, boas ideias irão aflorar no nosso pensamento, em nosso benefício. Passando para o tópico seguinte do Livro dos Espíritos, o texto fala sobre o politeísmo. É que nós estamos falando da lei de adoração. E houve uma época da humanidade em que o homem adorava vários deuses. Então aqui, Allan Kardec quer questionar essa postura, quer que a gente reflita e entenda um pouco sobre essa fase ou essa experiência que a humanidade vivenciou durante o seu progresso evolutivo, né? Então, é natural que, né, a razão nos fala que não possa existir dois senhores imateriais que comandem o universo, né? Um anularia o outro. É evidente que Deus é um só. Porém, né, como o homem não tinha capacidade de compreender a Deus, achava que Deus era um homem, queria dar barbas, né, queria dar formato humano, né? Então, todos os fenômenos materiais desconhecidos do homem, ele atribuía a um Deus, né? Deus chuva, Deus trovão, Deus vento, mas por ignorância, por desconhecimento, né? Deus é um só. Era a incompreensão do homem que gerava essa ideia de muitos deuses, de politeísmo, né? Deus não tem nada a ver com o vento, com o trovão ou com a chuva, que são, né, fenômenos da natureza, da sua criação, né? Deus está acima disso tudo, né? Mas como o homem não compreendia as forças sobrenaturais, ele chamava de Deus até manifestações espirituais, de espíritos, de criaturas, que o homem não compreendia, ele podia achar que era um fenômeno vindo diretamente de Deus, né? Daí essa ideia equivocada de pluralidade de Deus, né? Mas Deus é um só. E já há muitos séculos a humanidade já está compreendendo, está descobrindo a cada dia, né, os fenômenos da natureza, da ciência, e entendendo melhor a vida, as leis que regem a natureza, entendendo melhor a Deus, né? Enfim, né? Mas nós não podemos confundir o Criador com a criatura, né? Deus não se confunde, o autor do quadro não se confunde com o quadro, né? Deus é o Criador de tudo e de todos. Então o que nós vemos são os fenômenos físicos da criação de Deus, né? Agora, com o desenvolvimento da humanidade, já estamos em 2020, já estão falando de uma data para a mudança do milênio, né? Já estão falando que o milênio
que a terra deixará de ser de provas e expiações para ser um mundo de regeneração, está próximo, o começo, né? Não é de uma hora para outra que isso se processa, né? Então nós estamos evoluindo, a evolução é lei de Deus, isso é fato, né? A humanidade está evoluindo, está tendo muitas oportunidades de evolução, ainda mais nesta época tão difícil, né? Em que estamos passando com esta pandemia, né? Muita solidão, muito isolamento, muita doença, muitos óbitos, crise econômica, financeira, desemprego, né? Olha só quanta coisa ruim pela ótica material, mas quanta oportunidade de progresso pela ótica espiritual. Então estamos evoluindo. E se estamos evoluindo, vamos acabar compreendendo Deus na sua grandeza, na sua bondade, no seu amor infinito, né? O tópico seguinte, dentro dessa lei de adoração, é o tópico dos sacrifícios, né? Então, no passado, o homem adorou muitos deuses e o homem fez sacrifícios. E, naturalmente, que era a incompreensão humana da época de achar que Deus se interessaria por bens materiais, por abate de animais, o abate de seres humanos. Isso é bobagem, né? Deus não vai se contentar, né, com o abate da sua criatura, é evidente que não, né? Mas o homem, na sua ignorância, porque ele se interessava por bens materiais, e ele não compreendia bem a Deus, achava que Deus iria também se interessar, ele imaginava que ofertas materiais, né, fossem agradar a Deus, né? Hoje nós sabemos que fazer ofertas materiais, e ainda existe um pouco disso na Terra, um resquício, não é o ideal, né? Se você tem algum bem material, que você converta este em alimento, em medicamento, ou alguma forma de educação para os necessitados, né? Então que estes bens materiais sirvam para alguém. Você vai fazer um sacrifício, abrir mão de um bem material que te pertence em prol de ajudar quem necessita. Aí sim estamos falando de um sacrifício agradável a Deus, porque está sendo praticada a lei do amor, né? Você está ajudando o próximo, você está servindo, né? Esta é uma ideia que encontra alicerce e amparo na razão, né? Eu não vou pegar um balde de mantimentos, uma cesta de mantimentos e jogar ao mar, né, para fazer uma oferenda a Deus, mas eu vou pegar essa cesta de mantimento e vou dar para uma família que está momentaneamente em dificuldades financeiras, passando necessidades. Aí sim, aí estamos ajudando, estamos fazendo algo agradável a Deus, né? Qual que é o sacrifício? É eu abrir mão, né, do meu tempo, dos meus bens, do meu patrimônio em prol do próximo, né? Também eu me torturar fisicamente é bobagem, né? Eu me agredir nas costas com chicote ou apertar partes do meu corpo, me amarrar para me, né, torturar, fazer sacrifícios, isso não ajuda em nada. Isso é coisa de um passado que tem que ser superado, né? O sacrifício que temos que fazer é em prol do próximo, é em prol de ajudar, é em prol de servir, né? Temos que entender a Deus, né? Deus é amor, né? Qual vai ser a vantagem de Deus se eu amarrar um couro, né, um silício na minha coxa e apertar para machucar a minha perna, né? Isso é bobagem. Isso não pode servir a Deus, né? Enfim, o homem, né, está em evolução, mas cometeu muitos erros. Nessa época de pandemia a gente ainda tem tantas dúvidas, né, sobre a ciência, tratamento médico dessa doença, né? O homem foi capaz de matar o semelhante nas chamadas guerras santas, quer dizer, eliminar, né, outras civilizações sobre o pretexto de levar o cristianismo adiante, né?
tremenda ignorância da humanidade, porque cada religião, cada civilização, né, tem o seu propósito, que é a evolução. Pode chamar o Deus com um nome diferente, mas é Deus. Deus é um só, da religião A ou da religião B, né? Os rituais são diferentes, mas o objetivo é o mesmo, é o progresso, é a evolução, é a caminhada do homem para com Deus. Então, eliminar uma civilização, uma cidade, um outro povo, porque chama Deus de outro nome, foi uma fase negra na história da humanidade, mas que felizmente superamos, né? Ainda temos fanáticos religiosos com essa dificuldade de compreensão, mas um dia vão entender que Deus é Deus, somos todos irmãos, né? Não tem Deus de A e Deus de B, né? Então estão equivocados, né? Qualquer conduta que leve à agressão, que leve à morte, que leve, né, à violência física, não pode ser uma conduta agradável a Deus, né? Mesmo que o nosso irmão tenha professe outra religião, chame o Deus de outro nome, é o mesmo Deus, né? Deus é um só que fez tudo, que fez todos, né? E Deus é amor, e Deus é nosso Pai, somos todos irmãos e ponto final. Então vamos aprender a conviver com a diferença, com a divergência, com outras crenças, com outras religiões. Vamos amar os nossos irmãos incondicionalmente, né? Mesmo que eles chamem o nosso Deus com outro nome. É o mesmo Deus, né? Então, com isso, encerramos este capítulo que trata da lei da adoração. Na semana que vem, nós vamos estudar a lei do trabalho, questões 674 e seguintes. Também uma lei muito interessante, muito importante, nós vamos adorar. Então, até a semana que vem.